Olá pessoal, chegou a hora de falar de esportes aqui na nossa programação e este programa é especial, é o último do ano, justamente no dia 31 de dezembro. E para encerrar bem 2022, eu tenho um convidado muito especial com mais de 30 anos de experiência no jornalismo esportivo. Foram diversas Copas do Mundo, Olimpíadas, além de cobrir a Fórmula Indy e o futebol nacional e internacional. E eu tenho aqui comigo Antônio Petrin. Seja muito bem-vindo ao Boletim Esportes, Petrin. Obrigado, Léo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Ao invés de você falar mais de 30, fala quase 40. Em 2025 eu vou estar completando 40 anos de carreira. Então, eu estou mais perto dos 40 de carreira do que um pouco dos 30, viu, Léo? É tudo uma questão de perspectiva, né, Petrin? Mas o importante é que a gente está aqui falando de esporte que a gente ama e a gente vai dar um balanço aqui, uma homenagem, um balanço sobre a sua carreira. Como eu estava falando em off com você, é uma honra muito grande recebê-lo, porque eu comecei acompanhando o campeonato italiano, a Fórmula Indy, e foram coberturas marcantes, né, com a tua presença de inúmeras outras figuras. Mas antes de a gente entrar nisso, eu vou dar um perfil aqui rapidinho de quem é o Antônio Petrin para vocês. Ele nasceu em São Paulo, aqui em São Paulo, dia 19 de abril de 65, e trabalhou por quase 20 anos na Band até 2018. No mesmo ano, ele apareceu na tela do SBT. E ao longo dessa carreira longa, ele passou também pela Super Rádio Tupi, a AM, a Rádio Imprensa, a Record TV, a antiga TV Manchete, tão querida Manchete, a Band e a Rádio Bandeirantes, entre outros veículos de comunicação. Então, como a gente estava falando agora há pouco, Petrin, o campeonato italiano tem no meu coração aquelas coberturas, né? O Silvio Luiz falando sobre a macarronada da Dona Maria e etc. E Silvio Lancelotti, que partiu há pouco também. Eu queria que você comentasse sobre esse período tão bacana da televisão brasileira, né? O antigo canal do esporte, né? Como se falava, a cobertura longa da Band aos domingos. Uma equipe boa. Luciano do Vale, Juarez Soares, que também trabalhou muito tempo com você. O Silvio Lancelotti, que eu citei. E Silvio Luiz, que eu tenho no meu coração. Eu considero o Luciano do Vale o maior de todos, né? Eu respeito muito o Galvão Bueno, que teve uma despedida aí muito merecida também, mas, na minha opinião, o Galvão Bueno é o Garrincha e o Luciano do Vale é o Pelé da narração esportiva, né? E o Silvio Luiz também eu reputo um dos maiores narradores, né? Porque até hoje, com mais de 80 anos de idade, ele conseguiu se atualizar, ele criou uma maneira diferente de narrar, né? Uma maneira muito mais interativa com o público, e isso foi pioneiro na televisão brasileira. Eu tive prazer, então, de ter trabalhado com dois dos maiores narradores esportivos, o Silvio e o Luciano, além de outros tantos que eu for enumerar aqui, a gente vai terminar o nosso tempo, né? E o campeonato italiano foi um prazer ter participado também lá na PSN, foram 2 anos intensos em que a gente pôde transmitir por final de semana 4 dos 9 jogos do Calcio, né? Então o futebol italiano tinha 9 jogos no final de semana e a gente transmitia 4, quase a metade. Então a gente ficou especialista, eu, Theo José, no campeonato italiano lá na PSN, e foi muito interessante ter feito. Durou pouco, né? Apenas 2 anos. Eu tenho muita saudade dessa época lá, viu, Léo? Ah, com certeza. São transmissões muito bacanas, mesmo ficando no coração da gente. E, com certeza, ao longo desses quase 40, como você frisou, anos de carreira, você esteve nos maiores eventos esportivos do planeta. Copas do Mundo, Olimpíadas. Fala pra gente quantas Olimpíadas e quantas Copas você já cobriu. Foram 6 Copas, né? 90 na Itália, 94 Estados Unidos, 98 França, 2006 Alemanha, 2010 África do Sul, 2014 o Brasil, que foi a minha despedida acompanhando a Alemanha do começo ao fim. E Olimpíadas foram 4, Barcelona 92, Atlanta 96, Atenas 2004 e Rio de Janeiro, né? 2016. Muito legal. Inclusive, um desses momentos aí na sua carreira com certeza marcaram a sua trajetória. Qual que você acha que foi o principal momento
dos seus trabalhos aí nesses eventos nacionais e internacionais, Petri? Essa é uma pergunta muito difícil de responder, né? Porque você fica limitado a apenas um evento. E a gente teve várias oportunidades, né? Por exemplo, eu estava no estádio quando o Baggio chutou aquela bola para cima e o Brasil foi campeão do mundo, tetra, né? Depois de 26 anos sem títulos de uma Copa do Mundo. Eu estava, por exemplo, quando o Brasil ganhou a medalha de ouro no vôlei masculino em 1992, lá em Barcelona, fiz a matéria. Eu estava quando as primeiras mulheres ganharam uma medalha de ouro em Olimpíada, a Sandra e a Jaqueline, no vôlei de praia lá em Atlanta, 96. Acompanhei a carreira do Ayrton Senna, assim, muito, muito próximo também, várias entrevistas com ele, entrevistas com o nosso querido Rei Pelé. Nessa última Copa, em 2014, eu acompanhei, como eu disse, a Alemanha do começo ao fim, desde Porto Seguro até a final contra a Argentina no Maracanã, passando pelo 7-1, né, o histórico 7-1 lá em Belo Horizonte. Então são momentos que o esporte me proporcionou que eu jamais vou esquecer, né? Foi uma trajetória muito, muito bonita e muito privilégio para qualquer pessoa, viu, Léo? Bem bacana, Petri. Em off a gente estava conversando que hoje você acompanha o esporte, mas como espectador e apaixonado, né, pelas modalidades. Como é que você está vendo o momento do esporte brasileiro, aí, principalmente em relação ao futebol e o automobilismo? Bom, o automobilismo é uma pena que a gente não tenha há tanto tempo um piloto brasileiro na Fórmula 1, né? O brasileiro é apaixonado pela Fórmula 1 e a gente não tem um brasileiro. Isso realmente é muito triste. Em relação ao futebol brasileiro, acho que o Campeonato Brasileiro vem se aprimorando em termos de profissionalização. O que me preocupa um pouco é a questão da competitividade, né? Embora a gente tenha aí um campeonato muito equilibrado, talvez o mais equilibrado do mundo, a gente não tem essa mesma isonomia em relação à parte financeira. Então, os times chamados grandes recebem um valor que é muito desproporcional aos demais participantes, ou pelo menos boa parte desses times que são coadjuvantes do Campeonato Brasileiro. E isso pode criar, a longo prazo, algo que acontece na Espanha, e o campeonato fica restrito a Barcelona e Real Madrid. Isso não é interessante para ninguém. Eu acho que deveria haver um equilíbrio maior da parte financeira, e aí quem fosse mais competente para administrar a sua verba teria mais condição de disputar um título. Hoje está muito a favor de Corinthians, muito a favor de Flamengo. Palmeiras. Se você pegar o orçamento que Corinthians e Flamengo recebem de televisão, estou me referindo, e comparar, por exemplo, ao Bahia, que hoje volta à primeira divisão, é algo astronômico, e isso é muito ruim para a competição. Alguns modelos estão sendo discutidos, formação de ligas, modelo Premier League adaptado aqui ao Brasil. Vamos aguardar 2023, com certeza novidades estarão reservadas aí para essa distribuição de direitos do Campeonato Brasileiro. E para a gente encerrar, Petri, o tempo já está acabando, é bem curtinho o programa. Queria que você falasse sobre esse momento especial dos esportes olímpicos brasileiros, né? A gente está no meio do ciclo olímpico, 1 ano e meio para as próximas Olimpíadas lá em Paris, e a gente está se aproximando de um terceiro recorde seguido de medalhas. Como é que você vê esse momento iluminado do esporte olímpico brasileiro? Tomara que o novo governo ele cumpra o discurso que pregou ao longo dos últimos 4 anos, né? E incentive o esporte olímpico com verbas, com valores que possam formar novos campeões, né? A gente tem aí a Ana Moser, que deve estar à frente também desse ministério aí, conhece bem, né, a questão das demandas, das necessidades. O Brasil não pode ser o país do futebol, né? Aliás, nem porque não ganha faz tempo. O Brasil tem que ser o país dos esportes. O Brasil tem perfil para se dar bem em todos os esportes. Basta apenas ter um pouco de profissionalismo e um pouco de incentivo. O resto, a habilidade e a vocação do povo brasileiro acaba fazendo o restante. Tenho certeza que o Brasil, se incentivar, né, como vem prometendo, vai proporcionar muitas medalhas nas próximas Olimpíadas. Com certeza. Petri,
Se a gente pudesse, a gente ficaria o dia inteiro aqui falando de esporte, de histórias de coberturas aí do esporte mundial, mas o nosso tempo é curto, eu tenho que me despedir. Muito obrigado aqui pela tua participação no Boletim Esporte. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, foi bom falar de futebol e um feliz ano novo para todo mundo. É isso aí, muito obrigado, Petri. Eu também me despeço de vocês de 2022. Eu volto no próximo sábado com mais informações dos esportes. E você fica ligado aqui na nossa programação, acompanhando a gente também no YouTube. Aproveito para desejar um excelente fim de semana e também um excelente, abençoado e muito feliz 2023 para vocês. Grande abraço, até lá!